Santifique-se. Nós estamos na quinta mensagem de 7 mensagens. Quinta mensagem. Quero que você já se prepare para a semana que vem. Nós estaremos semana que vem falando sobre santificação dos nossos bens. Não apenas da nossa vida, mas dos nossos bens. Tudo que nós possuímos, não é? Então, prepare-se, ore durante a semana. Nós estamos com grande expectativa do que Deus vai falar conosco na semana que vem também. Mas hoje, nós vamos falar sobre o caminho para a santidade. Eu queria também que a gente pudesse, de coração, dar uma salva de palmas mais uma vez para a nossa galera do Levi, toda que está aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Quero que vocês saibam, Levi, que nós ficamos em oração e intercessão manhã, tarde, noite e madrugada. Em madrugada, por vocês. Para que Deus fizesse algo lá que mudasse a sua história. E que a partir disso pudesse mudar a história de muitos outros jovens, da tua casa, da tua família. Deus quer usar vocês como a voz dessa geração. Amém? Muito especial. O caminho para a santidade, dizendo não ao pecado e sim à graça de Deus. Queria começar com uma frase de John Owen. Ele disse o seguinte: mortificar o pecado ou ser morto por ele. Fala para a pessoa do teu lado aí. Ou a gente mortifica o pecado ou ele mata a gente. Fala isso para a pessoa aí. Quantas pessoas aqui têm algum conhecimento prático ou teórico, né? Talvez você venha do campo, né? Tenha tido o privilégio de viver na colônia, né? Quantos aqui são agricultores ou agrônomos? Levanta a mão, deixa eu ver aí. Levanta a mão, por favor. Olha aí. Pode levar, gente, que isso é um privilégio, né? Isso é uma bênção muito grande. Que legal. Olha só. Eu vou pedir licença para os agricultores, para os agrônomos, para eu entrar no seu campo de trabalho, de conhecimento, e peço desculpas se eu escorregar, porque essa não é a minha área. Inclusive eu fiz uma ligação para o meu sogro, que é um mestre, doutor em agronomia, foi professor de universitário não sei quantos anos nessa área, mas meu sogro também, além de agrônomo, foi agricultor. Então ele conhece na prática, né, essa história de plantação. Todo agricultor, ou mesmo um jardineiro, sabe do seu desafio constante para lutar contra as ervas daninhas que nascem no solo. Então, conversando com meu sogro, eu tive uma espécie de aula com ele, né? Ele foi falando para mim sobre isso e dizendo como as pragas, elas devem ser mortificadas definitivamente, aniquiladas, arrancadas pela raiz, senão brota de novo. Ou seja, quando aparece uma erva daninha, se você passar por cima sabe aquela roçadeira? Se você passar por cima, você pode tirar bem baixinho, mas vai o quê? Brotar de novo. Vai aparecer. E é interessante porque não dá para viver concomitantemente erva daninha com uma planta saudável. Elas não vão sobreviver juntas. Uma delas vai matar a outra. Uma delas vai morrer. Na verdade, santidade e pecado não podem dar frutos concomitantemente em nossa vida. Um deles vai morrer. Um deles vai matar o outro. Se permitirmos que as ervas daninhas, e nós vamos chamar então de ervas daninhas, os pecados, se nós permitirmos que eles cresçam livres em nosso coração, em nossa mente e em nosso entendimento, comportamento, a vida de Cristo dentro de nós, em nós, será apagada. Nós morreremos espiritualmente aos poucos.
E é interessante porque quando você começa a estudar as ervas daninhas, você vai ver que pelo menos há 3 formas delas destruírem uma planta saudável. Pelo menos 3 formas. Uma das maneiras que as ervas daninhas matam uma planta, uma árvore, alguma coisa, é pela concorrência. Interessante. O que quer dizer isso? Que ela suga toda a água, ela começa a concorrer pela água do solo, pelos nutrientes do solo, impedindo que aquela planta então cresça saudavelmente, porque ela começa a concorrer e sugar aquilo que era para a planta. Por exemplo, numa laranja, imagina um pé de laranja, tá? Ele começa a crescer, vai crescendo, daqui a pouco começa a formar ao redor do pé de laranja, lá no pé de laranja, ao redor dele, grama. Grama não é bonito, gente? Quantos acham grama bonito? Eu acho grama bonito. Eu acho muito legal grama. Mas grama é uma das ervas daninhas mais potentes. Ela tem capacidade de sugar toda a água e nutriente que era para aquele pé de laranja. E ela mata o pé de laranja pela concorrência. Ou seja, daí você já entende que algumas coisas da sua vida que parece que é bonitinho, concorre com a vida de Deus em você. A outra maneira que uma erva daninha mata é pelo processo chamado alelopatia. A alelopatia é o processo de ervas daninhas liberarem substâncias sobre a outra planta, impedindo que ela cresça saudável, se desenvolva ou mesmo que ela germine. Ou seja, ainda é uma semente e ela já cumpre esse papel de lançar, liberar substâncias que são capazes de impedir que ela germine ou se desenvolva. Por exemplo, uma dessas espécies de erva daninha é a tiririca. Não é o tiririca, é a tiririca. Preste atenção, a tiririca é uma erva daninha que ela mata todas as plantas que tem ao redor dela, até mesmo arbustos. Olha que impressionante. E ela vai matando até o ponto de ela ficar só. Só para você entender a gravidade disso, que a tiririca mata a própria espécie dela. Ela não aceita nem a própria espécie dela ao redor, nem a irmã dela. Isso ela faz através de liberar substância que vai destruindo. Aí eu pensei, isso aqui não parece nem pecado, isso aqui parece o próprio diabo, né? Mas tem uma terceira maneira que a erva daninha mata. É pela cobertura. Ou, uma outra maneira de dizer, guarda-chuva. Esse é o processo que nós enxergamos mais. Sabe aquelas árvores que de repente você olha para ela e ela está toda em volta com uma outra árvore nela? E você, dependendo da árvore, você não consegue nem mais ver a árvore primária, aquela primeira. Porque ela já foi tomando, enrolando toda aquela árvore primária de tal maneira que o que você enxerga já é a erva daninha como se ela fosse a árvore. Se você andar no nosso parque da cidade, aquele grande lá, qual é ele? O Redenção, você vai encontrar árvores grandes que ela tem um oco, ela está morta. Você vai enxergar isso, é exatamente isso. Foi uma erva daninha que foi abraçando. E quando ela abraça e ela vai tomando os galhos, ela vai impedindo que a fotossíntese aconteça naquela planta que você quis cultivar. Por quê? Porque diminui o processo do recebimento da luz, ela então enforca, ela sufoca aquela árvore. Lá no Espaço Juntos, no sítio da igreja, tem uma árvore lá que nós estamos salvando. Eu chamei lá o nosso querido cuidador, Wilson, e falei, Wilson, vamos tentar salvar. E o Wilson foi lá, gente, deu um trabalho enorme, mas o Wilson começou a tirar coisas que estavam abraçando aquela árvore, gente, que a gente nem reconhecia mais a árvore, e agora ela está ressuscitando. É lindo, a gente está conseguindo salvar. Obrigado, Wilson, por fazer esse trabalho tão bem feito. E deu um trabalho duro. Por isso, querido, que a gente fazendo
uma relação disso com o pecado na nossa vida, a gente vai percebendo que o pecado, como erva daninha, vai realizando esse mesmo trabalho em nós. A propósito, eu não sei nem se você já observou isso na Bíblia, que a erva daninha, na verdade, é fruto da queda do homem lá em Gênesis. Não existia antes da queda. Depois do pecado é que a erva daninha aparece e diz que você, homem, vai trabalhar duro e entre o teu trabalho vai ter erva daninha. Ou seja, dá para comparar com o pecado mesmo. Então nós precisamos entender que não dá para brincar com ervas daninhas, não dá para brincar com o pecado na sua vida e na minha vida, porque ele pode ir me abraçando, e de repente a luz de Jesus eu não recebo mais, eu vou sendo sufocado, ou pelo processo da alelopatia, né? Porque o diabo e o pecado vai liberando toxinas para a tua vida espiritual, e sem perceber vai destruindo a tua alma, e pode afetar o teu corpo, as tuas emoções, e a tua vida espiritual vai se definhando. Tem esse poder de concorrer com aquilo que Deus tem para a sua vida. Então nós temos que abrir os nossos olhos hoje para entender qual é o caminho para uma vida de santidade, onde eu não morra no meio do processo, onde eu não seja destruído por ervas daninhas na minha história. E é isso que eu quero ajudar você a pensar hoje. Esse processo que nós estamos falando aqui é arrancar pela raiz o pecado, de uma vez por todas, lutar para tirar completamente esse processo. E aí nós podemos dizer, aí mortificamos. E mortificar implica mais do que livrar-se das coisas inerentemente pecaminosas. Sugere uma disposição para eliminar influências que podem não ser danosas em si mesmas, mas que terminam alimentando pensamentos ou comportamentos impróprios, melhor dizendo, e nos levando a pecar. Significa então, quando falamos de mortificar o pecado, livrar-se de qualquer meio possível de cometer pecados. Então é preciso fazer o controle das pragas. Fala para a pessoa do teu lado aí, tem que fazer o controle das pragas, querido. Fala aí para a pessoa do teu lado. A propósito, quando eu li isso para o meu sogro, conversando com ele, querendo aprender com ele, eu falei, tá certo eu falar assim, falei para ele, né, meu sogrão, falei, sogrão, tá certo eu falar assim, é preciso fazer o controle das pragas, porque eu quero falar isso para o povo lá. Ele disse, não, está errado. Ah, é? Está errado, Tércio. Não é preciso, o termo certo é obrigatório. Opa! Porque é preciso, realmente fica assim, é preciso, se der faz, se não der não dá, não faz tudo bem, não dá nada. Ele falou, não, Tércio, é obrigatório fazer o controle de pragas. Deixa eu te dizer, meu querido, você quer andar em santidade? Quantos querem andar aqui para agradar a Deus em santidade? Deixa eu falar para você, é obrigatório fazer o controle de pragas. Nós precisamos perceber, identificar se há pecado se alojando na nossa vida. Por quê? Porque isso vai reduzir a produtividade até que você não colha fruto nenhum mais na sua vida. Que reflita Jesus, que espalhe o amor dele nessa terra, que faça a diferença na tua casa. E no que diz respeito à nossa responsabilidade na questão de santificação, as Escrituras, a Bíblia, vai apresentar um processo duplo, e eu queria que você entendesse, que é um processo importante, que envolve retirar e colocar. Você lembra a primeira mensagem sobre santidade, que eu estava com uma mochila aqui, e eu falei, você tem que retirar coisas da sua mochila, da sua vida, que não podem mais ficar lá, e você tem que colocar outras que deveriam estar e você não colocou. Esse processo de santidade envolve essas duas ações da nossa vida. E vamos retirar coisas que são ervas daninhas, que não podem mais ficar, e vamos colocar outras coisas da vida de Deus. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá aos Efésios,
Lá na cidade de Éfeso, ele fica lá com 3 anos e meio, plantando uma igreja que nasce numa cidade portuária, bagunçada, cheia de loucura, de orgia, de tanta loucura. As pessoas começam a se converter. Paulo começa a trabalhar esse processo do retirar e colocar. Ele vai dizer o seguinte: ei, você que roubava, não roube mais. Agora ele está falando do quê? Retirar, certo, da vida esse hábito. Mas é só retirar? Não, ele fala, antes agora você deve trabalhar com as próprias mãos para suprir a sua necessidade. Eu acho extraordinário quando Paulo fala isso. Não é só para que você coma das suas próprias mãos agora ao invés de roubar. Você vai trabalhar para comer do fruto do seu trabalho, e agora você, ao invés de roubar, você vai abençoar aqueles que não têm. Olha que poder do Evangelho. Olha o poder do Evangelho. Retira o roubo e coloca um trabalho digno para você se suprir e suprir os que não têm. Isso é extraordinário, isso é o poder do que o Evangelho faz na vida do ser humano. Ele vai falar mais: olha, você que falava palavras torpes, palavrões, xingava, piadas indecentes, imorais. Ele fala, agora em Cristo, ao invés de palavras desse calão, você agora vai usar palavras que vão produzir vida, edificação, entende? Tira, mas não é só tirar não muda a tua vida. Ele está dizendo, eu quero te encher de algo novo, eu quero te fazer uma pessoa que quando você falar agora, o coração da outra pessoa vai queimar, vai arder, porque são palavras de vida. Ele continua falando, ele diz, você aí, ó. E ele começa ensinando a tirar e, fala comigo, colocar. Você que mentia, não minta mais. Você já parou para pensar como é que alguém não mente mais? É tão simples. Agora fale tira. Sabe o que significa isso? Não dá para você parar de roubar sem trabalhar. Não dá para você parar de falar mentira sem falar a verdade. Ele está dizendo que o poder do Evangelho é esse poder que envolve retira pelo que você coloca. Pelo que você coloca. É disso que nós estamos falando. E aí quando a Bíblia vai ensinando, Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, foge outro sim das paixões da mocidade. Olha só. Timóteo, foge, ou seja, retira da tua vida as paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz. Ele está dizendo, então tira isso e coloca isso, a tua vida vai mudar, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Olha só, Tiago 1:21, ele está retirando toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei agora com mansidão. Acolhei é coloque a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha que lindo. Outro termo que traduz o ato de retirar é esse termo, mortificação, que vem do vocábulo latino que significa fazer morrer. Presta atenção, ou seja, eu trabalho numa disposição de fazer morrer aquilo. É uma decisão que eu preciso ter. Ou seja, num sentido espiritual, isso está relacionado com a maneira como eu escolho lidar com o pecado. Essa atitude é, eu escolho fazê-lo morrer na minha vida. Ele não vai morrer sozinho. Você tem que escolher. Você vai precisar tomar essa decisão. Combatê-lo de uma forma determinada, decisiva. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele falando sobre esse caminho para a santidade, a Bíblia diz o seguinte, algumas traduções nos ajudam a compreender a importância do teu esforço nisso. Esforcem-se para ser santos, busquem levar uma vida pura e santa. Numa outra tradução de Kenneth West, ele fala o seguinte, ele traduz esses textos da seguinte forma: dedique-se constantemente e intensamente na busca pela santidade. Ou fala para o teu irmão, você precisa de dedicação e intenção para viver uma vida santa. Sabe o que significa isso? Vamos usar uma outra expressão. Você precisa pegar um machado e cortar na raiz os desejos e as intenções mais do teu coração,
lá na raiz. Mas deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é lindo nessa história? É que você não precisa fazer isso só. O Espírito Santo é que vai te dar poder para isso. Você não vai fazer isso na sua força. Você vai fazer isso no poder do Espírito Santo. É por isso que quando a gente fala sobre isso, é Deus quem vai me capacitar, nós vamos entender. Aí talvez você diga assim, Técio, fala algumas coisas para nós que podem representar uma erva daninha hoje na nossa vida. Levanta o seu celular aí. Levanta bem alto o seu celular. Isso aí. Isso pode ser uma erva daninha na tua vida. Deixa eu falar, celular é problema, gente? Não. A propósito, celular é uma bênção, a tecnologia que chegou é uma bênção. Estávamos falando hoje, com uns queridos que a gente almoçou hoje, eles falando da bênção de ele estar lá do outro lado, porque ele é piloto, ele pode falar com a filha, com a esposa. Que bênção é essa tecnologia à nossa disposição, certo? É uma bênção. Se bem usada, é uma bênção. Mas deixa eu dizer, hoje o celular tem sido mais uma erva daninha do que bênção para muita gente, para muitas famílias. Nós estamos vendo famílias se separarem dentro da própria casa por causa do celular. Filhos que estão se relacionando com o pai e pela mãe pelo WhatsApp lá do quarto, se afastando emocionalmente. Não é brincadeira. Adolescentes, jovens, presta atenção. Esse aparelho é uma bênção, mas pode ser uma maldição. Pais, deixa eu falar uma coisa. Nós temos duas filhas, uma de 19 anos e 17 anos. Me lembro muito bem com a Martinha, elas são da geração high-tech já, essa geração de tecnologia, já nasceram com isso, né? É tão legal isso, você pega o teu celular e fala assim, filho, me ajuda aí, por favor, resolve qualquer coisa, né? É incrível, incrível. Eu fico me batendo lá com o Martinho com o celular e tal, elas vêm, ou seja, alguma coisa no computador, na televisão, resolve tudo. Não fizeram curso nenhum, eu fico impressionado. Como é que pode? Claro, elas são dessa geração, tia. Mas olha só, eu me lembro quando a Laila Radassa, com 8, 9, 10, 11, 12 anos, todos os filhinhos da escola já tinham um celular. E chegava e dizia, pai, mãe, eu preciso de um celular. Preciso. Preciso. Gente, nós pais somos a sabedoria substitutiva dos nossos filhos. Ele acha que precisa, ela acha que precisa. Mas larga um celular na mão de uma criança, querido, que você está dando para ela uma arma que vai fazer mal para a vida dela. E aqui não é legalismo não, isso aqui não tem nada a ver com religião, isso aqui estou falando de ciência. Hoje a ciência está dizendo dos danos que isso está causando na vida de crianças que estão tendo que ir para terapia, que estão ficando viciadas por causa de processos que estão acontecendo dentro da física, do corpo dela, de tanto ficar na frente de uma tela. Então não estou falando de religião aqui para você não. Eu estou falando do poder que o celular pode se tornar de uma erva daninha que vai enrolando o seu filho, e vai enrolando o seu filho, e quando você vê menos, ele drenou a vida do teu filho. Pai, mãe, presta atenção, chama o teu filho e diz para ele, não, nós vamos te ajudar, porque a sabedoria substitutiva dos filhos são os pais, até que eles se tornem jovens e tenham a decisão de escolher, de tomar a decisão, porque eu não posso mais fazer isso pela Laila, que tem 19, e a Radassa com 17, não. Mas nós fomos entregar o celular para elas, elas ganharam já na adolescência e com limites para uso diário e para o que iriam fazer. Por quê? Porque você vai hoje num restaurante, você senta, tem uma família lá, e gente, se isso acontece com a tua família, deixa eu te dizer, não há nenhum julgamento, mas que Deus abra os teus olhos. Você chega, está o pai aqui, a mãe, os filhos, e está todo mundo assim, ó. Eles saíram para estar juntos, mas eles estão separados. E deixa eu te dizer, a família não está percebendo, mas está acontecendo uma alelopatia, substâncias estão sendo liberadas ali para destruir a família. Eu gosto de dizer que isso é sinceramente errado, mas nós precisamos
tomar uma decisão, antes que seja tarde. E agora, pastor, já deu o celular semana passada. Conversa, senta, coloca limites. E na jornada das nossas filhas, porque nós as amamos, quando elas não conseguiram administrar aquilo bem, nós chamamos, refizemos acordos e recolocamos no trilho. Por quê? Porque nós amamos as nossas filhas e nós queremos o melhor para elas. Esse papel é seu, pai. Esse papel é meu, mãe. E aí presta atenção, é nosso. E aí você pode pensar assim, mas aí meu filho não vai me amar. Deixa eu te dizer, esse é um dos problemas da geração dos pais desse tempo. Pai, mãe, deixa eu te dizer, nós não temos filhos para nos amar, mas para que nós os amemos. Não há nada que você faça por amor ao teu filho, que ele vai olhar para dizer assim, não me ama mais, não ama meu pai mais. Não te preocupa com isso. Não te preocupa, mais cedo ou mais tarde, quando teu filho amadurecer, ele vai entender que aquilo foi por amor. Por amor. Na minha vida, queridos, deixa eu dizer aqui, houve um tempo onde no meu processo de santidade, Deus trabalhou comigo em relação à televisão. Não era sobre o tipo de programas que eu via, não, porque eu sempre fui seletivo lá em casa, sempre fomos seletivos sobre o que ver. Mas era sobre o tempo que eu estava investindo na televisão. Eu chegava cansado, agora vamos um joguinho lá e tal. E eu comecei a ser trabalhado por Deus sobre, é uma erva daninha, cara. Presta atenção, televisão é problema? Claro que não. Mas a maneira como eu administro essas coisas podem se tornar um problema para mim. Então eu tive que fazer uma decisão, uma resolução de mortificar a mim mesmo em relação à televisão. E foi isso, sempre era em relação a esporte, eu gosto muito de esporte. E eu fui então tomando, até que cheguei a uma resolução que seria uma vez por semana. E deixa eu dizer uma coisa, como tem sido bom olhar para a televisão lá de casa e dizer assim, você não manda em mim não. Eu que mando em você. Você não me enrola não, eu que enrolo você. E você vai vendo que essas coisas, aparentemente, que não são nocivas, vão se tornando ervas daninhas, vão roubando de você a tua vida de santidade que você quer. Mais tempo com minha esposa, mais tempo com minhas filhas, mais tempo na palavra, mais tempo para conversa com amigos, mais tempo para tanta coisa, para estudar, para me preparar, tanta coisa sobra de tempo. E Deus vai mostrando, e eu posso te dizer, eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa resolução. Nenhum momento, graças a Deus por isso. Agora, quando eu abro uma concessão, olha como a coisa é tão interessante. Abro uma concessão porque eu quero ver aí uma reportagem de um grande desastre, uma notícia que está rolando e eu quero me atualizar e tal. Gente, aí eu vou e uso mais do que uma vez por semana. É impressionante como eu percebo que fica mais fácil fazer concessão e voltar ao que era. Facilmente. Agora a pergunta que eu me faço, sabe qual é? E faço a todos nós: por que será que estamos sempre tão dispostos a defender escolhas que nos levam à fronteira do pecado, das nossas paixões, e tão relutantes para tomar decisões radicais no intuito de proteger o nosso coração e a nossa vida de pecados, de erros, para termos uma vida de santidade? Por que será? E aí Jesus, falando sobre isso, no Sermão do Monte, ele exorta os ouvintes, ele diz o seguinte, que nós devemos ser implacáveis quando se trata de lidar com o pecado. Em Mateus 5,30 ele diz o seguinte: se a tua mão direita te faz pecar, levanta a mão direita aí por favor. Ele diz, se a tua mão direita te faz pecar, corta e lança fora. Bom, as crianças que estão aqui, não é literal isso, tá, gente? Ninguém vai fazer isso em casa, por favor. Deixa eu dizer, olha a profundidade do que Jesus está dizendo. Ele fala o seguinte: pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Ele está dizendo o seguinte, presta atenção aqui: se o meu olho me faz pecar, arranca o olho, porque é melhor entrar no reino do céu sem um olho do que você não entrar. Ele está dizendo, precisa ser radical. Isso pode destruir tua vida.
Paulo escrevendo sobre isso, ele fala de uma maneira diferente, a mesma coisa. Ele fala: revesti-vos do Senhor Jesus e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. A mortificação nos leva de volta a essa cruz de Cristo, querido. De acordo com Paulo, essa morte é algo já realizado no passado por Jesus, e é possível a todo discípulo de Jesus. Olha o que Paulo diz lá em Romanos capítulo 6, ele escrevendo à igreja em Roma, ele fala assim: sabendo isto, que foi crucificado com Jesus, com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porque quem morreu está justificado do pecado. No entanto, diariamente nós vamos ter que fazer uma escolha radical. A escolha de rejeitar o governo do pecado na nossa vida. Ele escrevendo ainda no versículo 12 do capítulo 6 de Romanos, ele fala assim: não reine, portanto, o pecado mais em vosso corpo mortal, de maneira que você obedeça às paixões do pecado. Então a pergunta é: como podemos viver à luz das boas novas de que nós não servimos mais ao pecado, não somos mais escravos, mas usar essa liberdade para dizer sim para a justiça de Deus e não para o pecado? Eu quero te dar 4 respostas para isso. 4 respostas. O caminho da santidade, dizendo sim para a graça de Deus e não para o pecado. Interessante, uma família nos Estados Unidos, uma região dos Estados Unidos, começou a apresentar problemas, toda a família, respiratórios graves. A investigação concluiu que havia uma doença, aquela doença estava sendo causada por um fungo negro tóxico que estava espalhada na casa deles, em várias áreas da casa, E eles começaram então um trabalho árduo para remover aquela substância que era venenosa, e por fim chegaram a uma conclusão, de que o fungo tinha se proliferado de tal maneira que apenas um mutirão de limpeza não ia adiantar. Era preciso mais do que isso. Eles foram forçados a derrubar a casa inteira e reconstruir uma nova. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não olhou para o pecado, ainda assim precisa olhar. O pecado é uma toxina que se espalha rapidamente e contamina até o âmago da alma humana. Quando Deus nos salva através de Jesus Cristo, é com o intento de purificar a nossa vida de todo vestígio do pecado, através de um longo processo chamado santificação. É isso. E a busca pela santidade exige algo mais radical do que uma simples reforma, do que uma simples faxina espiritual. É necessário que mortifiquemos ou retiremos a casa velha, isto é, os efeitos corruptos e os desejos pecaminosos da nossa casa velha, da nossa carne, e agora começar um processo onde Deus, que é o nosso mestre, o nosso construtor, aquele que é o nosso Senhor, Ele vai reconstruir as nossas vidas pela santidade dEle, colocando em você e em mim a justiça dEle. Ou seja, retirar algo sem colocar no lugar é como derrubar uma casa condenada e pensar que o nosso trabalho terminou antes que ele recomece outra. Significa que retirar as práticas pecaminosas não basta para sermos santos. Nós precisamos colocar a justiça de Deus nessa casa. Amém? A honestidade nos negócios, a integridade na vida conjugal. Entende, gente? Um relacionamento onde as nossas palavras vão trazer bênção sobre aqueles que estão à nossa volta. Uma vida de moralidade, não no sentido legalista, mas no sentido da lei justa de Deus dentro de você, que você não consegue mais mentir, você não consegue mais enganar. Você não consegue mais construir a tua casa sobre o lixo. Me lembro quando eu fui visitar o Armando Bispo com a Martinha, um dos nossos mentores há mais de 17 anos. Eles tinham comprado um terreno lá em Fortaleza. Se você for a Fortaleza, visite essa igreja, Igreja Batista Central em Fortaleza. Fica na entrada de Fortaleza, na BR-116 ali. Você vai ter um terreno de 210 mil metros quadrados e uma tenda montada lá para 4.500 pessoas. É uma festa aquela igreja.
É lindo. Nos inspirou muito aquela igreja. E eles construíram uma quadra de esportes, logo na inauguração daquele lugar. Gente, a diferença que essa igreja fez ao redor daquele lugar é lindo, porque bem em frente a esse terreno tinha uma favela imensa que não tinha nem água, não tinha luz, não tinha nada lá, esquecida. A igreja foi para aquele lugar, só para você entender, essa favela tinha um monte de bandido que fazia roubo, furto de carro e fazia a limpeza dos carros dentro daquele terreno onde a igreja comprou. Quando a igreja foi para lá, no primeiro culto da igreja, que era uma vigília, os bandidos começaram a dar tiro para cima para espantar a igreja de lá, dizendo: esse terreno é nosso aí. Não era deles, mas eles faziam as coisas lá dentro, né? Essa igreja decidiu ficar naquele lugar e foi para dentro daquela comunidade lutar por ela e dar para ela o amor que eles precisavam conhecer Jesus. Hoje aquela comunidade tem água encanada, hoje aquela comunidade tem luz e hoje aquela comunidade tem asfalto, porque uma igreja chegou lá e trouxe a bênção para a vida daquele povo. Sabe o que aconteceu depois de pouco tempo lá naquela comunidade? Os outros bandidos começaram a querer vir fazer mal para a igreja e aqueles que eram bandidos naquela comunidade se tornaram os protetores, os anjos da igreja. Você vê como Deus tem poder para fazer coisas extraordinárias? Eles inauguram uma quadra de esporte. Aquela festa, aquela celebração, todo mundo curtiu. Lá é muito legal o futebol. Quando a gente vai para lá, a gente vai para o futebol. É 5 horas da manhã, porque nasce sol rápido lá cedo, né? E aí quando chegou no outro sábado, eles voltaram para jogar. E quando chegaram, a quadra estava toda destruída. Chamaram então o engenheiro para fazer uma avaliação técnica, os caras que construíram. E aí descobriram uma coisa: eles tinham construído em cima do lixo a quadra. A água entrou então por baixo, mexeu no solo e chupou o concreto. Você entendeu a moral da história? Não dá para construir uma vida de santidade em cima do lixo. É tirar. Deus está falando conosco isso. E retirar o pecado não é algo automático, assim como colocar a vida de Cristo em nós também não é. Mas nós precisamos entender que o Espírito Santo vai nos ajudar a fazer esse trabalho. Você quer isso? Você quer? Eu e Martinha desenvolvemos um caminho na nossa jornada que nós levamos a sério na nossa história de santidade. A primeira delas é que nós vamos ser lavados pela palavra de Deus. Deixa eu te dizer, se você quer ver uma vida de santidade, a palavra de Deus, a Bíblia, é o principal agente, o mais importante da sua santificação. Não é só conhecer a Bíblia, é praticar a Bíblia. Se você aprende lá que você tem que perdoar e não perdoar, não tem valor nenhum. Se vira um religioso falando para os outros que tem que perdoar, mas você não perdoa. Se aqui diz que você deve ser um homem íntegro de uma mulher só e você não faz isso, você vai dizer para todo mundo, mas não fez, isso não tem valor para você. A Bíblia é a palavra de Deus que, revelada a nós e praticada, transforma, muda o destino do ser humano. É algo extraordinário. Eu quero te convidar a ir para dentro dessa palavra. Jesus falando sobre isso, orando pelos discípulos, ele fala o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra, Deus, é a verdade. O Senhor vai nos santificar pela palavra. Davi fazendo uma pergunta: como poderá o jovem guardar o seu caminho puro? Como o jovem pode guardar o caminho puro? Ele então responde, observando a sua vida segundo a palavra, vivendo pela palavra, praticando a palavra. E ele fala: guarda no coração as palavras, para que você não peque contra Deus. E Davi fala: escondi as tuas palavras no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. Entenda isso, nenhum discípulo de Jesus pode suportar o ataque das tentações e a invasão das ervas daninhas no nosso coração, se não estiver alimentado pela palavra de Deus. Segunda ação. A primeira é, sai daqui hoje aqui dizendo: eu vou começar a ler a Bíblia. Pastor, como é que eu faço? Deixa eu te falar, não precisa ler muito, não é sobre ler muito, é sobre praticar mais do que ler.
E aí você vai começar a ler, né? Vai lá, quer ver uma dica bem simples? Provérbios é um livro prático, tem 31 capítulos. Pega e abre o mês, dia 1º começa, 31 dias, e lê Provérbios. Ele fala sobre sabedoria para a tua vida. Pega um caderninho do lado e lê. E depois você diz assim, o que chamou a atenção do que eu li? E o que eu posso colocar em prática? E você anota isso no dia 1º. São as tuas resoluções. E começa a colocar em prática. Sabe o que vai acontecer com a tua vida? Vai ser lavada, restaurada, transformada pelo poder da palavra. A transformação só acontece pela prática. Enquanto você conhece, não é transformação, é conhecimento. Inclusive vai se tornando perigoso à medida que você conhece e não pratica. Você vira aqueles crentes chatos. Eu tenho uns crentes que eu acho chato. De verdade. E é metido. Conhece a Bíblia e fica falando, cara, não é sobre isso. É sobre você viver para você. E o fruto daquilo que você vive começa a aparecer e as pessoas dizem, caramba, você é aquela árvore frondosa, com frutos bonitos, e você não tem que falar nada, porque é aquela vida de Deus frutificando em você, porque você está vivendo essa palavra. Isso começa a chamar a atenção de uma maneira tão natural, tão bonita. As pessoas vêm comer daquele fruto na tua vida. Ele vem fazer pergunta. Por quê? Porque nós estamos vivendo algo, não falando algo, estamos vivendo. O maior problema para mim do religioso, e eu estou dizendo assim, com a cara feia, porque religião faz um estrago tremendo. Não é sobre isso que nós estamos falando, é sobre o relacionamento com Jesus. A religião vai produzindo um bando de gente que tem uma retórica bonita, mas isso não se conecta à vida, sabe? Não se conecta à vida, aí a pessoa fica ouvindo aquilo e diz assim, cara, mas eu queria enxergar em você isso. Consegue entender o que Deus está falando conosco hoje? Não é sobre conhecer, é sobre o conhecer gerar mudança na nossa vida. A segunda prática na minha vida e da Marta, que tem nos levado ao caminho da santidade e contínua, é a confissão. Porque a confissão gera prosperidade na nossa vida. É verdade isso. Provérbios capítulo 28 diz assim, o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deixa eu dizer para você aqui, querido, não tem nenhum pecado que você tenha cometido na sua vida, que eu tenha, que ao confessar, me arrepender, Jesus não vai perdoar você. Qualquer pecado. Então deixa eu dizer, confessa para alcançar a misericórdia dele e alcançar prosperidade na tua vida em todas as áreas. Esse foi um acordo que eu e Martinho fizemos. Nós tínhamos 3 meses de namoro. Eu tinha tido uma vida que não era bonita, não era legal, era uma vida que me trazia vergonha, culpa, e Deus começa a dizer, meu filho, eu quero te liberar perdão, misericórdia. Conta para Martinha, conta para Martinha, conta para Martinha. Meu Deus, eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos num retiro, 3 meses de namoro, eu chamei a Martinha e falei, Marta, eu preciso te contar tudo. E quando eu conto para a Martinha, eu me lembro bem, era no tempo do videocassete, lembra? Gente, nós não somos tão velhos assim, mas tenho 51, Martinha tem 46 anos. E eu lembro que quando eu contei para a Martinha falou assim, Tércio, é como se eu tivesse 2 fitas de videocassete nas minhas mãos. E ela fala para mim assim, eu posso escolher hoje com qual eu vou ficar. Essa aqui conta a história do velho Tércio, dominado pelo pecado, pelas suas paixões. A Bíblia diz que quando nós confessamos nossos pecados, Jesus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E ela disse assim para mim, se Jesus fez isso, quem sou eu para não fazer o mesmo? E ela pega aquela fita simbolicamente e diz assim, Tércio, eu também lanço nas profundezas do mar. Eu estava começando a compreender a graça de Deus, gente. Mas aquilo estava me liberando, sabe para quê? Para ser uma pessoa íntegra. Aquilo estava me liberando para prosperar na minha vida, para viver uma vida de verdade. E como isso foi profundo, essa transformação na minha história. E ela então pega outra fita de vídeo e diz assim, essa aqui representa
a história nova que Deus está escrevendo em você, Tércio. E eu creio pela fé. Eu creio que Deus vai escrever uma linda história na tua vida. Ela estava profetizando na minha vida naquela hora. Deixa eu te dizer, não dá para viver escondido atrás do arbusto, esperando ter prosperidade atrás da moita, como Adão e Eva. Não é lá o teu lugar. Fala para a pessoa que está do teu lado, nosso lugar não é atrás da moita. Não é não. Deixa eu falar, é na presença de Deus, amém, gente? A gente encontra misericórdia na presença de Deus, na confissão, na verdade. Gente, como isso é profundo. E quando a gente não confessa, nós vamos adoecendo no corpo, vai adoecendo no corpo, vai adoecendo na alma, vai adoecendo espiritualmente. Davi fala isso: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo dia. Olha o efeito que o pecado que não é confessado tem sobre nós. Ele vai abatendo a nossa alma, o nosso corpo. Ele diz: a tua mão pesava sobre nós, sobre mim, noite e dia, Senhor, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Você que é forte, daqui a pouco começa a se definhar, entende? A tua alma vai ficando triste, sem ânimo. Gente, o pecado tem um poder de não te deixar levantar de manhã. E aí no Salmo 32 ele fala assim, mas eu confessei o meu pecado, no versículo 5, e a minha iniquidade eu não mais ocultei, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoastes a iniquidade do meu pecado. Você está sofrendo com uma consciência acusadora, querido? Você está sofrendo com um fardo, um peso no teu corpo, na tua alma, na tua mente? Deixa eu te dizer, a confissão bíblica, ela é algo poderoso, que não apenas perdoa, cura. Não apenas perdoa, tem poder de cura. Por isso que ele fala assim: confessa a Deus para ser perdoado, mas confessa uns aos outros para receber a cura de Deus. Quando eu peco, e aí uma das coisas que a gente ensinou às nossas meninas lá em casa, é quando pedir perdão, não pede perdão de forma generalizada. Me perdoa, tá? Eu sei, eu fiz algumas coisas contra ti aí, não foi legal, me perdoa. Não, deixa eu te dizer. Pecado tem nome e dia. Então, quando eu chego na Marta, eu chego assim: Martinha, sabe hoje de manhã, quando eu falei aquilo para você, daquela maneira, quando eu respondi você grosseiramente, quando eu fui grosso, sabe isso? Eu feri você. Você pode me perdoar, Marta? Eu pequei contra Deus e contra você. Entende isso? E aí ela vira para mim, ela só tem uma coisa a fazer. O que é? Dar a mim o perdão que ela recebe de Deus todos os dias. Então, essa dinâmica vai trazendo saúde para casa, para a família, para os relacionamentos, e vai trazendo vida. Terceiro lugar, conecte-se ao corpo de Cristo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus é um dos maiores presentes para a tua e para a minha vida. Essa família espiritual. Deixa eu falar uma coisa, eu não sou uma pessoa medrosa, eu até me sinto uma pessoa muito corajosa. Eu digo isso aqui sem nenhuma vaidade. Eu sou capaz de sair nessa cidade para resolver um problema de madrugada sozinho, e lidar com essas coisas e me meter em becos aí para resolver, para socorrer. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo eu sendo corajoso, eu não sou tolo. É mais seguro para mim ligar para 4 homens de madrugada e falar: ei, vocês podem ir comigo fazer um socorro lá no bairro tal, numa situação. É ou não é mais inteligente isso? Não é, gente? Deixa eu falar, a vida no corpo de Cristo é esse presente, onde você não precisa fazer tudo sozinho, mas você tem uma família espiritual que você pode ligar, você pode pedir ajuda, você pode contar apoio, você pode se reunir, você pode chorar, você pode dividir as suas dores, as suas lutas. Além da sua família biológica, a família de Deus é um presente para a tua vida. É um presente. E seria tolice
eu deixar de lado esse presente de Deus, porque essa família, o corpo de Cristo, é uma provisão divina para o seu crescimento, para a sua santidade, que Deus nos dá para nos ajudar nessa busca de viver uma vida santa. E não apenas você poder contar com eles, mas você também ser uma providência na vida dele. Você também ajudar, você também socorrer no momento de necessidade, estender um recurso, abrir a tua casa, acolher, fazer diferença. Agora, muitas vezes o nosso orgulho nos impede de viver isso, né? Porque nos impede de tirar as máscaras e encarar a realidade. E esse mesmo orgulho é o que nos leva então a viver no isolamento. Foi esse orgulho que levou Adão e Eva para o isolamento daquela mata, daquela moita, né? Que se escondeu atrás. Todos os dias eles tinham comunhão com Deus, mas o pecado o afastou dessa comunhão. Lá em Gálatas 6:1 diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam com espírito de mansidão. Olha a bênção, nós crescemos uns pelos outros. E aí eu te chamo para viver essa bênção como igreja, né? Como família, confessando pecado uns aos outros, confessando a tentação. Eu gosto de pensar isso, confessa a tentação e raramente você precisará confessar um pecado. Em último lugar, ninguém pode crescer na santidade sem sofrimento. Poxa, Tess, estava tão legal falar da família, do corpo de Cristo, mas sofrimento? Sim. Quantos aqui fazem atividade física? Levanta a mão. Vamos falar academia. Quantos já frequentaram ou frequentam a academia? Levanta a mão. Olha, a nossa igreja está bem saudável, hein? Vamos ser sinceros agora, quantos estão indo? Interessante, né? Mas você sabe como funciona a academia, né? Sabe como funciona? Você chega lá, fazem uma avaliação em você, e aí tem um plano de treino para você, certo? Com uma certa carga para você poder fazer, para a sua musculatura. E aí você vai fazendo aquilo, no início está pesado, passa um mês, 2 meses, aquilo vai ficando o quê? Leve. Então você é avaliado novamente, o profissional vem e faz um novo treino, e nesse novo treino ele coloca um pouco mais de peso, de carga, e você treina, faz uma avaliação, vai indo, no início fica um pouco, né? E vai, daqui a pouco aquilo já está leve de novo, e os teus músculos estão fazendo o quê? Estão se desenvolvendo. Deixa eu falar uma coisa para você, o processo da santificação é o mesmo. É o mesmo. O sofrimento e a dor na nossa vida é o exercício espiritual com o qual Deus fortalece a sua fé e a minha fé. Não dá para pensar em amadurecer, em santificar a vida, sem passar pela aflição, sem passar pela dor, sem passar pelas dificuldades, pelo sofrimento. O sofrimento é o meio poderoso e uma resposta amorosa para o nosso processo de santificação. Por quê? Porque o sofrimento tem essa capacidade de retirar de nós o egoísmo. Olha só, o sofrimento tem essa capacidade de revirar a nossa mente. Eu estava vivendo para mim, mas o sofrimento é quase morte, agora me leva a pensar na família, no outro, em mudança. O sofrimento me tira o mudanismo e aquele pecado que está se acumulando no curso normal da minha vida e me leva de volta para um alinhamento com a vontade de Deus. Como isso é profundo, como isso é lindo. Por isso que Davi fala no Salmo 119, 67 o seguinte: antes de ser afligido, de passar pelo sofrimento, eu estava andando todo errado, mas agora eu guardo a tua palavra, eu obedeço a tua palavra. Isso significa que o sofrimento, mesmo em forma de poda, né? Você corta aquela parte da árvore porque ela não está dando mais fruto. Para quê? No início não fica feio uma poda? Mas aquela árvore começa de novo a se refazer, e daqui a pouco ela começa a frutificar de novo. Deus, quando faz isso conosco, Ele está querendo que você volte a frutificar a vida dEle na terra. É isso. Lá em Hebreus 12:10 diz: Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento,
a fim de sermos participantes da sua santidade. Sabe como eu quero que você saia daqui, se você está passando por sofrimento? Dizendo assim: Deus, eu quero crescer com sofrimento. Eu não quero murmurar. Eu quero que o Senhor produza a tua santidade em mim por meio dessa situação que eu estou passando. Vamos terminar? Você sabe como as pessoas montam armadilhas para pegar macacos nas florestas? Uma das maneiras é por meio de uma jaula. De uma jaula. Então imagina que isso aqui fosse uma jaula, tá? E tem que ser uma jaula realmente pesada. E que lá dentro dessa jaula tivesse um cacho de banana para atrair o macaco. Essa jaula ela vai ter frestas capazes de que o macaco chegue e, no primeiro momento, fazendo todo tipo de tentativa, ele vai até que ele acha a forma e ele coloca lá. E ele pega o cacho. E ele puxa. Só tem um problema. Qual é? Não sai. Não sai mais. E como ele quer muito aquilo, muito, muito, ele não larga aquilo. Os caçadores vêm e destroem então, matam. Só tem um jeito de ele sair daquela armadilha. Qual é? Qual é, gente? Fala comigo: retirar aquilo que está na mão. Quando ele retirar, então ele se faz o quê? Fala comigo: livre. Livre. Consegue entender o que Deus está falando para nós sobre o caminho da santidade? Aquele cacho de banana chama, convida os meus desejos. É a tentação. E nós vamos lá e nós pegamos aquilo e queremos continuar com aquilo. E Deus está dizendo: ei, no caminho da tua santidade você vai precisar, fala comigo, abrir a mão. Abrir e soltar. E é dessa maneira que Deus nos liberta. Não dá para viver vida de santidade sem abrir, sem soltar aquilo que está aprisionando você, aquilo que está me aprisionando. Deus está nos chamando, igreja, para um caminho de santidade. O que você precisa soltar? Faz assim com a tua mão, faz assim, bem alto. Começa a dizer: Deus, o que está me prendendo nessa direção? E vamos hoje dizer: Deus, eu quero soltar para viver a vida que o Senhor tem para mim. Solta, abre tua mão, solta pela fé, solta, libera. Deus quer que você saia livre, que você viva uma vida livre. Nós não somos prisioneiros do pecado, lembra? Não somos. Nós somos libertos. Às vezes, meu querido, é um sonho, sabia? Às vezes é um sonho que não te permite entrar no sonho de Deus. Sim. E hoje você precisa largar. Eu quero orar com você que hoje quer dizer: Senhor, eu quero entrar nesse caminho da santidade. Eu quero ser lavado pela Tua palavra. Eu quero entrar por esse caminho da confissão, porque eu quero prosperidade na minha vida emocional, espiritual, física, financeira. Eu quero sair de trás do arbusto. Deus, eu quero, Senhor, me conectar à igreja de Jesus, ao corpo de Cristo, conhecer essa dinâmica de uma igreja que é imperfeita. Todo mundo aqui é imperfeito, gente, mas estamos buscando um Jesus perfeito, amém, gente? Que está nos transformando, está nos fazendo pessoas melhores, famílias melhores. Nós vamos lutar juntos essa vida, queridos. Nós vamos batalhar juntos. E Deus está nos chamando para isso, para essa vida onde a gente vai dizer no sofrimento: Deus, eu vou continuar louvando o Senhor, crendo que o Senhor está me transformando no sofrimento. Eu quero orar com esta igreja hoje aqui,
que quer dizer: Senhor, eu quero entrar nesse caminho da santidade. Se você quer, fique em pé onde você está. Fique em pé. Mas eu quero orar com pessoas hoje que querem entregar a sua vida a Jesus. Você que está aqui, que é um amigo, é um convidado, deixa eu dizer para você, Jesus quer fazer-se na sua vida o seu melhor amigo. Caminhar com Ele. Se você está aqui como um amigo, um convidado, eu quero te convidar hoje, a entregar a sua vida a Jesus. A convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida. Queria que a igreja pudesse orar nesse momento tão especial pelas pessoas que estão aqui. Feche os teus olhos e ora. Ora. E eu quero convidar você que está aqui, você que está conectado conosco pela internet, a fazer essa oração de entrega da sua vida a Jesus. Se você deseja tomar essa decisão hoje, repete essas palavras que eu vou fazer. É uma oração, mas fala, não é para mim, repete para Deus. Diga para Ele com fé, diga assim: Jesus Cristo, obrigado pelo teu amor por mim. Eu creio que o Senhor separou esse momento para eu estar aqui, para falar essas palavras de amor à minha vida. Deus, eu quero viver esse caminho de santidade. Eu quero entrar por essa porta, Jesus, hoje. Eu quero te convidar a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. E eu quero viver agora, Senhor Deus, a vida que o Senhor preparou para mim. Antes da fundação do mundo, Tu tinhas um plano para mim. E eu quero viver esse plano, Senhor. Eu quero que a minha vida seja uma bênção nessa terra. Eu quero, Deus, que Tu me uses na minha casa, no meu trabalho, para espalhar a luz do Senhor. Deus, eu quero pedir que o Senhor arranque da minha vida as ervas daninhas que me envolveram, que liberaram toxinas na minha vida. Porque, Deus, eu quero agora viver contigo de hoje para sempre, como meu Senhor e meu Salvador. Obrigado pelo teu grande amor por mim. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Quantas pessoas fizeram essa oração? Essa é uma oração de rendição. Pela primeira vez fizeram essa oração. Levanta com fé, bem alta a tua mão aí, levanta aí. Glória a Deus, aqui pessoas, ali pessoas, que bênção. Ali pessoas, glórias a Deus por isso. Eu quero pedir mais uma gentileza, vocês saiam do seu lugar e venham aqui. Eu quero dar um abraço em vocês, pode vir, vocês que levantaram a mão, venham aqui. Fizeram essa oração, por gentileza, venham aqui. Bem-vinda à família de Deus, bem-vinda à família. Pode ficar aqui, por gentileza, fique aqui. Senhora, fique aqui, por gentileza, fique aqui. Bem-vinda à família de Deus. Pode sair do seu lugar, querido, pode sair, nós vamos cantar essa música enquanto essa música é tocada. Bem-vinda família, sai do seu lugar e vem aqui. Bem-vinda família de Deus. Bem-vinda, fiquem aqui. Isso, pode sair, vamos cantando a música. Bem-vinda família de Deus. Bem-vinda família de Deus, bem-vinda. Glória a Deus, bem-vinda família de Deus. Isso. Vou pedir para que jovens, adolescentes, adultos, venham abraçar essas pessoas aqui, homens com homens, mulheres com mulheres. Sai do teu lugar e vem aqui. Se Deus falou com você e você fez essa oração, sai do teu lugar e vem aqui hoje, em nome de Jesus. Isso, vem. São as ervas daninhas sendo retiradas do nosso coração, amém? Leva-me perto de ti. Faz essa oração. Fale, Deus, eu anseio pela tua presença na minha vida, Pai. Eu me rendo. Pode ficar aqui, adore ao Senhor. Receba esse perdão, essa graça do Senhor. Que lindo. Fala para Ele, Senhor, me enche da tua graça e do teu amor.
sacia. Ninguém pode saciar a alma de vocês senão Jesus. Ninguém pode. Amém. Pode chegar perto aqui. Bem-vindo à família de Deus, querido. Bem-vindo. Deus te abençoe, que Deus te abençoe. Fala pra mim. Eu me rendo. Eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer. Diga para ele: Pai, eu quero te conhecer mais. Eu quero descobrir quem você é, Pai. É um caminho, é uma jornada sem fim. Pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Olha o que está em João capítulo 3. Vocês que estão aqui à frente, vocês estão o Espírito Santo de Deus na vida de vocês agora. Ele está vindo habitar em vocês, fazer morada em vocês. E olha o que a Bíblia diz a todos aqueles que têm o Espírito Santo. João capítulo 3, olha isso, igreja. Diz assim, versículo 8: o vento sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Mas a Bíblia diz assim: assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. Todos que são nascidos do Espírito. O Espírito que vive em vocês agora vai soprar sobre vocês a vida que Ele tem. Você não sabe de onde vem nem para onde vai, mas agora Ele vai começar a guiá-los. E essa música é uma declaração de que nós estamos autorizando o Espírito Santo a guiar a nossa vida, a dirigir a nossa vida. Então, ao declararmos essa canção, declare dessa maneira: os que são nascidos do Espírito são guiados por Ele. E eu vou dizer, é uma aventura extraordinária andar com o Espírito Santo. Vento de poder, declara isso. Vento de poder Sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural. Faz teu querer em mim, faz teu eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te. Faz assim de novo. Vocês que estão aqui tomaram essa decisão com Jesus, fala assim: Senhor, eu abro a mão daquilo que até agora me prendeu. Interessante, né? Nós achamos que somos livres e podemos viver todos os nossos desejos, mas sem perceber, são esses desejos que nos tornam escravos.
Então faz assim: Deus, eu abro para viver a liberdade que tu tens para mim. Agora você vai de novo fechar sua mão, deixa eu explicar. Só que agora não é mais para agarrar no que te fazia escravo, é em quem pode te fazer livre. Você, quando agarrar a mão, você vai agarrar como se fosse Jesus nas mãos dele. Sabe por quê? Porque ele é quem vai guiar vocês a essa nova vida. Então agora você fecha a sua mão como quem está segurando na mão de Jesus e fala: Jesus, agora o Senhor me conduz. Eu quero viver a tua liberdade. Amém? Está vendo aquele povo todo ali, ó? Olha para lá, aquele povo todo ali, ó. Eu queria que vocês fossem até eles, eles vão orar com vocês ali. Podem se dirigir, vocês que tomaram essa decisão, podem ir lá. Eles querem orar e abraçar vocês, podem ir para lá. E a nós, que nós possamos ter uma semana livres no poder do Espírito Santo. Amém? Que as ervas daninhas possam ser retiradas da nossa vida pelo poder dele. E que nós possamos soltar tudo que nos impede de viver essa vida. Que Deus abençoe vocês. Obrigado aos convidados, aos amigos que estão aqui. Que vocês possam voltar. Essa casa aqui, ela é de Jesus, para amar você e para repartir com você. Que Deus abençoe. Na graça de Jesus.